Os irmãos podem se assentar. Paz, Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero começar já felicitando a todos os pais, que nos assistem, que estão aqui. Desejo a todos a mesma alegria do Jonathan, a mesma alegria do Dércio, que hoje teve essa homenagem bonita, A mesma alegria de todos nós que temos filhos que fazem parte da igreja e que são ensinados a demonstrar o amor, Que Deus abençoe. Deus abençoe os pais, aqueles que estão aí nos assistindo, que é pai. Talvez tenha até alguma tristeza quanto aos filhos, mas que Deus traga consolo e alegria no coração, para que você possa ter a segurança de que Deus te deu esse privilégio de fazer da sua vida um exemplo para a vida de alguém. Porque ser pai não é criar. Ser pai é a responsabilidade de poder transmitir para uma pessoa em particular, ou duas, ou três, ou 10, igual Josias. Estou brincando. Um exemplo. Que Deus abençoe vocês nessa missão. Amém? Mas eu não quero pregar sobre pais. Eu quero pregar sobre o pai, O bom pai. O resto é tudo amador, tudo aprendiz. Eu quero falar sobre o bom pai. Mas eu gostaria hoje de dividir com os irmãos uma palavra que não foi eu que preguei, mas que eu gostei tanto que, não que eu já não a conhecesse, mas eu gostei tanto do jeito que o pastor pregou, que se eu pudesse eu traria ele aqui para pregar. Mas como eu não consigo trazer ele, eu vou pregar para vocês. Então vocês vão ter que se contentar comigo ministrando. Mas é uma palavra bendita, ainda que eu não vou pregar igual ele, mas é uma palavra bendita. Eu tenho falado sobre intercessão, nas últimas mensagens sobre oração, Sobre nós batermos, buscarmos, pedirmos, Semana passada eu falava sobre a urgência da intercessão. Irmãos, eu não tenho dúvida de que essa é uma mensagem fundamental para o nosso tempo. Mas você já pensou que você pode orar e Deus pode atender às suas orações? Você já pensou que às vezes você ora, mas você tem dúvida de se Deus recebe ou não a sua oração? Você já teve a sensação, ou já se perguntou, e eu já vi muitas pessoas me perguntarem, pastor, eu oro, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei se eu oro certo, se eu estou orando de uma maneira que Deus possa ouvir esta oração e responder esta oração. A irmã Maria tem a frase de que oração bem-sucedida é oração respondida. Mas nem toda oração é respondida. E por que a gente tem isso? Talvez porque a gente não saiba orar, ou talvez porque a gente não ore da maneira certa. Talvez porque também a gente não preste atenção e não saiba, talvez, orar de maneira que essa oração alcance o coração de Deus. Tem isso, pastor Adriano? A gente orar para alcançar o coração de Deus? Ora, parece, irmãos, que a oração que alcança o coração de Deus é a oração que vai de encontro à vontade dele, e não de encontro à nossa vontade. Nós podemos orar à nossa vontade? Podemos.
Mas quando nós oramos a nossa vontade, nós não temos nenhuma certeza se Deus irá ouvir ou não a nossa oração. Não no sentido de ouvir de surdez, no sentido de ouvir para atender a oração. Mas a Bíblia nos garante que Deus responde às nossas orações se nós orarmos segundo a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, a oração mais famosa que nós temos, que é a oração que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Deus é um Deus de vontade. Porque Deus é um Deus que tem um plano, tem um projeto, tem sua vontade estabelecida e ela existe no coração dele a teu respeito, a meu respeito, a respeito do mundo, a respeito de tudo que existe. Há uma vontade de Deus e essa vontade ela é soberana. Mas como é que eu oro essa vontade? O problema é que a gente gasta muito tempo tentando compreender um aspecto da vontade de Deus que não nos pertence. E não nos atentamos a entender o aspecto da vontade de Deus que realmente nos pertence. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômios 29 e 29. E eu quero ler esse texto para você entender e depois eu vou falar de oração. Deuteronômio 29, 29. Hoje, como nós ainda temos uma comidinha, os pais ainda serão alvo de um alimento ao término do culto, né? Os pais vão comer, né? Fizeram uma mesa para os pais comerem. Então eu não vou fazer a introdução, eu já vou direto para a gente ganhar tempo. E o versículo 29 de Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aqui está falando da vontade de Deus. Nós gastamos muito tempo querendo entender aquilo que nós não vamos entender, Deus não vai nos mostrar, Deus não quer que a gente conheça, nós nunca teremos acesso. E quais são elas? As coisas encobertas. Ou as coisas misteriosas, ou os mistérios de Deus. A gente às vezes quer dom, quer ter visão, quer saber, porque a gente quer saber daquilo que ninguém sabe. A gente quer ter acesso àquilo que ninguém sabe, só que nós precisamos entender que essas coisas não pertencem a nós. As coisas encobertas pertencem a Deus. É dele. Deus tem uma vontade encoberta que Ele não revelará à humanidade, que Ele não manifestará a ninguém, que ela é dele, Ele vai fazê-la e nós só vamos ver quando acontecer. Ah, mas Deus fez isso. Essa é a vontade dele. Algumas delas nos deixam perplexos. Às vezes é uma doença no meio da vida, às vezes é uma crise no meio da relação, às vezes é algumas coisas que acontecem e a gente não consegue entender que tudo isso faz parte da vontade misteriosa de Deus. Mas a gente quer saber, Deus me responda, Deus, se o Senhor não me responder, e Deus não vai responder porque não cabe a nós. Essa é uma vontade, pelo menos um aspecto da sua vontade. Agora veja, nós poderíamos estar melhores espiritualmente, crescendo, vivendo em abundância espiritual, se nós apenas nos dedicássemos a compreender ou a viver a vontade que já nos é revelada. E essa vontade, ela não é mística, ela não precisa de um profeta para dizer: eis que eu vos digo que a vontade de Deus para o seu casamento. Não precisa disso. Ela está entre nós, ela está em nossas mãos, ela é a Bíblia. Toda a vontade de Deus revelada está na sua palavra. Pastor, como é que eu não conheço? Não lemos a palavra. Ou quando lemos, não entendemos a palavra. E não entendemos porque não damos tempo para o Espírito Santo ministrar aos nossos corações aquilo que Ele já deixou aqui, claro para nós. Está na Bíblia. Pastor, mas se está claro, por que eu não consigo entender? Você precisa orar.
Porque mesmo a palavra revelada, mesmo a vontade revelada, muitas vezes os meus olhos e os seus olhos não conseguem compreender. E isso se dá porque nós muitas vezes não oramos conforme e de encontro à vontade dele. Então nós precisamos pedir, Senhor, me mostra aquilo que é a sua vontade através da palavra que o Senhor deixou para nós. Porque o apóstolo Pedro diz na sua carta que toda a palavra é boa para corrigir, redarguir, ensinar, instruir em toda justiça. Essa é a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. E nós vivemos mal às vezes. Por quê? Porque gastamos a vida atrás dos mistérios, das coisas ocultas. Estamos sempre querendo achar as coisas ocultas. Querendo falar com alguém que foi até o terceiro céu, ao quinto céu, ao sexto céu. Gente que até brincava agora essa semana comigo, disse que matou o diabo. Foi lá no inferno e matou o diabo. É cada coisa que... Mas os apóstolos, irmãos, ele nos deixou algumas orações. Você já pensou você orar assim, algumas coisas que são a vontade de Deus? Estão na Bíblia. Os apóstolos, nós temos pelo menos 12 orações apostólicas, que são a vontade de Deus para a nossa vida e nós não conhecemos. Eu não vou falar das 12. Mas nós temos pelo menos 12 orações apostólicas que existem para a vontade, que estão de encontro, que são, vão de encontro com a vontade de Deus. E Deus está interessado que a gente ore elas para que a gente possa recebê-las em nosso meio. E a gente às vezes não faz. E não faz por quê? Porque não vamos atrás dessas orações. Ficamos preocupados de que a gente entre na prática da vã repetição. E não entendemos o que o apóstolo Paulo nos diz ou o que Jesus nos fala a respeito da vã repetição. A vã repetição é aquela palavra sem sentido ou que eu falo sem intensidade ou sem compreensão do que estou falando. Quando eu repito a oração bíblica, quando eu repito uma oração apostólica, quando eu pego uma oração apostólica, olho para ela na Bíblia, ainda de olho aberto e professo ela de lábios, essa oração tem valor para Deus. Por quê, pastor Adriano? Porque ela não é vã. Primeiro porque ela atende 3 princípios básicos de uma oração. Ela tem propósito, ela tem sentido e ela tem intenção. Eu não estou lendo um texto como algumas pessoas fazem em suas religiões. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não tem sentido. Eu estou orando para o texto e estou dizendo, Pai nosso, o Senhor é meu Pai. Eu sei do que eu estou falando. Santificado seja o teu nome. Santifica o teu nome, Senhor Deus, na minha vida. Venha a nós o teu reino, Senhor, eu preciso do teu reino. Essas coisas precisam acontecer conosco. E eu separei em uma ordem que eu mesmo montei, diferente do que o pregador que eu ouvi, porque eu acho que ela é mais saudável, né, e melhora para a gente aqui nessa igreja, entender ela desse jeito. Eu separei 7 orações apostólicas, 7 orações bíblicas, que eu gostaria que você hoje aprendesse, para você fazer na sua vida, para você orar elas, e a sua vida alcançar essas bênçãos que estão aqui. A primeira delas se encontra em Efésios 1. Nós podemos orar. Veja, irmãos, olha pelo que a gente deve orar. E vai de encontro à vontade de Deus, porque está revelada. Nós devemos orar pelo aumento do conhecimento de Deus. Você deve orar por isso. Para conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O meu povo perece porque não conhece a Deus, nem a sua justiça. Filipenses 1, do versículo 17 até o 19, vai dizer assim para nós, Efésios 1, do 17 ao 19 vai dizer assim para a gente, olha que oração maravilhosa.
para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, as quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu poder. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso, que eles tenham os olhos do coração, do entendimento aberto. Nós devemos orar pelo conhecimento de Deus, para que Deus ilumine os nossos olhos. Por que a gente não enxerga a vontade revelada de Deus? Porque os nossos olhos não foram iluminados. Então o que nós precisamos pedir? Que o Espírito de Deus, que Deus através do teu Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração. Para quê, pastor Adriano? Para que quando eu estiver lendo a Bíblia, ele possa, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e é importante que todo cristão tenha ela, é que lendo a Bíblia diga, eu nunca tinha visto isso. Olha o que Deus está falando aqui, eu não conseguia perceber isso. Imagine um irmão que tem um vício, ou bebida, ou fumo, ou qualquer outro tipo de vício, e ele vai ler a Bíblia e Deus ilumina os olhos do entendimento dele, e ele descobre, mas o vinho é para o coração dos tolos, mas a bebida forte é para aqueles que vão à loucura, os olhos dele serão abertos, ele dirá, não vou mais fazer isso? Parece que a vontade de Deus é que gente crente que é sóbria, não se envolva com essas coisas. Meu coração então será tomado por uma revelação, conhecimento, chegará para mim e para você. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de... Ora, irmãos, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a quem? A nós, mas para ter acesso às reveladas eu preciso do espírito de revelação. Falava disso com os consagrados essa semana. Olha que oração maravilhosa, sabedoria e revelação. Então a palavra é revelada. Então eu pego essas páginas, isso aqui deixa de ser um livro comum, ele é a palavra de Deus que os meus olhos iluminados enxergam a vontade revelada para a minha vida. Você precisa começar a orar por isso. Esse é um tipo de oração que nossa igreja precisa. Quando digo nossa igreja, não é essa igreja local, eu digo nossa igreja no mundo, precisa voltar a orar as orações apostólicas. Porque nós estamos, infelizmente, muito distante. E somos um povo que perece ainda como o povo de Israel, por falta de conhecimento. Quantos não estão presos por falta de conhecimento? Onde um pastor diz, você será curado se agora você ficar comigo, assistindo o programa e tomar essa água comigo, Deus operará em você. Falta de conhecimento. Se os olhos do coração dele forem abertos, se ele tiver um espírito de revelação e de sabedoria, ele orará em nome de Jesus, e todo aquele que orar no nome do Senhor Jesus, a tempo de ser salvo, será alcançado pela graça. Não precisará de um pastor na televisão, nem precisa de copo d'água, ainda que seja um processo específico ou particular, e eu estou aqui para discutir quanto a isso. Eu estou dizendo quanto às orações apostólicas. Nós precisamos disso. Deixa eu aproveitar. Quer ver outra coisa, outra oração maravilhosa, que precisamos dela, que vai de encontro à vontade de Deus? Se você quiser anotar, por favor, é importante que você guarde isso no seu coração. Romanos 15, versículos 5 e 6. Devemos orar pela unidade da igreja. Olha só a oração. Veja se nós não precisamos disso.
Até para acabar com esse negócio de placa de igreja, ministério. Veja se nós não precisamos disso. Essas orações são apostólicas. Essas orações são mais importantes do que o apóstolo Walter dessa igreja ensinou. Essas orações são mais importantes do que os fundadores das outras igrejas ensinaram. Porque essas orações são daqueles que Deus elegeu como apóstolos sobre a igreja universal. Não é sobre a igreja que você faz parte. É sobre a igreja mística, gloriosa, santa, perfeita, espiritual de Deus. Olha a oração. Para que concordeis em uma boca, glorifiqueis a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Olha como aquela unidade que você orou, Ricardo, não é uma unidade à toa. Jesus, em João 17, ora por unidade. Os apóstolos apenas estão ensinando o que Jesus ensinou. Orar por unidade para que concordeis em uma só boca. Isso aqui não é, irmãos, um filme de ciência, sei lá, de efeitos. Isso aqui é um corpo perfeito. A igreja é um corpo perfeito que tem uma boca, 2 ouvidos, com todos os seus membros organizados. Não são 10 bocas. E a boca aqui não é no sentido de falar só, falar a mesma coisa, mas é de ter a mesma visão. Hoje, por que as pessoas não querem se converter e têm dificuldade? Porque cada um prega uma coisa. Todo mundo vê Jesus de um lado. Todo mundo diz que o Jesus da sua igreja é melhor, é mais bonito, é maior, é grande, não sei o quê. Mas a verdade é que Jesus é um só. Por que nós não falamos de Jesus do mesmo jeito? Porque não temos unidade. Porque concorremos com a igreja vizinha. Porque a igreja de hoje não ora as orações apostólicas. Para que concordeis em uma só boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como não há concordância, não consegue haver glorificação. Deus não é glorificado na divisão. Deus não é glorificado no sectarismo. Deus não é glorificado quando há dissensões em nosso meio. A glória de Deus não se manifesta e Ele não é glorificado perante os anjos e os homens quando nós somos cada um com uma boca, cada um com uma opinião, cada um fala uma coisa. Parece as nossas casas às vezes. O pai ensina uma coisa, a mãe ensina outra e o filho fica doido. Não sabe o que é que está falando. A mãe diz pode, o pai diz não pode e o filho diz o que eu faço? Precisamos disso. E ele continua no versículo 8, digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos seus pais. Jesus se ofereceu a ser ministro disso, para que não houvesse divisão. Ora, se o judeu é circuncidado na carne, nós somos circuncidados no espírito. Somos um só corpo. Mas precisamos voltar a orar isso. Já pensou, irmãos, uma igreja que ora por isso? Deus dá para nós uma só boca. Deus dá para o grupo dos louvores uma só boca. Deus dá para o grupo de obreiros uma só boca. Deus dá para esse ministério uma só boca. Oh, aleluias! Como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso, irmãos. Conhecimento da vontade de Deus. Eu falei aqui, mas o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,9, fala disso. Eu queria ler com vocês. Colossenses 1,9. Todos acharam? Colossenses 1,9 diz, por esta razão,
Nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Que coisa maravilhosa! Irmãos, uma igreja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Não cheia de doutrinas, de regras, de dogmas, não é o terno, não é a gravata, não é a saia, não é o véu, não é a roupa, não é isso, mas de verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que homens em toda parte da terra levantem as mãos santas e glorifiquem o teu santo nome. Não é branco, não é preto, não é índio, não é brasileiro, não é chinês, é homens em toda a terra que levantem, não é congregação, não é batista, não é universal, não é em Pinheiros, é homens. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a graça. Por esta razão, diz o apóstolo, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do Espírito, ou do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Precisamos da sabedoria de Deus e precisamos da inteligência espiritual. Somos carentes dessa inteligência. Podemos ser bom de matemática, bom de física, bom de química, bom de língua portuguesa, de inglês, mas a inteligência espiritual, ela só virá se nós clamarmos a Deus. Você pode fazer teologia, pode entender de grego, de hebraico, pode entender a história da igreja reformada, pode entender a história dos pais da fé, os patrícios da Bíblia, você pode conhecer toda a história de todo mundo, mas se você não orar para que a inteligência de Deus venha sobre você, sobre a igreja, nós estaremos como gente ignorante, dando murros em pontas de faca. Como cegos, diz o profeta Isaías, o meu povo anda como cego, como que tateando as paredes sem saber onde andam, é como um cego guiando o outro. Pastores que não enxergam isso, são cegos guiando outros cegos, porque nunca chegam ao conhecimento da verdade. Precisamos orar pelo conhecimento da vontade de Deus. E por que, pastor Adriano? Porque a vontade de Deus está na Bíblia, e nós não vamos fazê-la se não tivermos o conhecimento dela. Para isso também precisamos ler a Bíblia. Somada à oração, precisamos ler a Bíblia. Por isso a maioria dos bons pastores recomendam que antes de ler a Bíblia você faça pelo menos uma oração rápida. Deus abençoe a minha vida. O que eu vá ler possa alcançar o meu coração. Não precisa dobrar o joelho, não estou falando, não que não precise, quer fazer, amém. Mas antes de abrir a Bíblia para ler no seu devocional, na sua leitura mensal, na sua leitura semanal, na sua leitura anual, diga: Deus, abra o meu coração, para que aquilo que eu vou ler possa ser revelado ao meu coração. Me dá o conhecimento da sua vontade, me deixa enxergar a sua vontade nas suas sagradas escrituras. Eu sei que ela está aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. Por isso eu também preciso do Espírito de revelação e de sabedoria, que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Não são dois Espíritos, é o Espírito Santo. Isso é muito importante para nós, orarmos pela vontade de Deus. Uma igreja que ora pela vontade de Deus é uma igreja que terá orações respondidas. Às vezes as pessoas perguntam, essa semana me perguntaram como é que eu faço para a minha igreja ou para essa igreja dar tão certo e ter sucesso. E veja, irmãos, como é interessante. Nós temos igrejas no nosso ministério que tem muito mais gente que isso. Mas Deus está despertando os pastores verdadeiros de que igreja de sucesso não é igreja que tem gente, número. Mas como é que você consegue? Como é que a igreja faz isso? Eu só tenho uma resposta. Essa igreja é uma igreja que ora. Oração é o sucesso de uma igreja, irmãos.
Uma igreja que não mora é uma igreja que está na UTI da sua vida, prestes a morrer. O seu marca-passo está assim, tum, tum, tum. Daqui a pouco está... Uma igreja que não mora é uma igreja morta, é um corpo vazio, é um copo sem água, é um vaso sem azeite, é uma arca sem o pão, sem o cajado, sem o maná. Infelizmente é uma igreja vazia. Outra oração maravilhosa, irmãos, e eu acho que a nossa igreja também precisa disso. Toda a igreja precisa disso, mas essa especificamente é por a igreja local. Filipenses 1, versículo 9, por favor, e 11. Filipenses 1. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu anotei errado. Eu acho que eu... Deixa eu ver se eu anotei errado. Espera aí. Perdão, irmãos, é que eu estou no versículo errado. Filipenses mesmo. Eu estou em Efésios, não ia achar nunca o versículo mesmo. 9, 10 e 11. Peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo está orando para o crescimento do amor na igreja local de Filipenses. Olha que motivo bom para nós orarmos. Para que o amor entre nós cresça. Para que o amor de irmão com irmão cresça, para que o amor na comunhão da igreja cresça, para que o amor de Deus seja algo presente, real, verdadeiro entre nós e possa ser perceptível em nossas relações. Essa é a oração. Peço isso, que o vosso amor cresça. Ainda mais, e mais em ciência, ou seja, não um amor sem entendimento, um amor com conhecimento, com propósito. Eu te amo porque eu sei que eu tenho que te amar, Maria, e agora eu gosto de te amar, porque te amar me faz bem. Olha que coisa maravilhosa. E em todo conhecimento, mas tem um motivo porque nós temos que crescer em amor. Essa oração não é só para que a igreja cresça em amor, porque crescer em amor é uma coisa bonitinha, legal, de postar no YouTube e no Instagram, ou no Face. Não, para pôr foto de que eu estava na igreja, os irmãos que eu amo, que legal, no chá de revelação, olha que bonitinho. Não, é para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo. E olha só, cheios, que haja em abundância, como um jardim que tem várias plantações dessa, para que sejam cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Deus visita o jardim da igreja e colhe os frutos da justiça, de um amor crescente real no meio do corpo da igreja local. Apocalipse diz que ele passeia no meio das igrejas, que ele acha um jardim fechado, exclusivo aqui hoje, que ele colha esses frutos para entregar ao Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Outra coisa, e nós devemos orar por isso,
Graças a Deus é por mim também essa oração. Atos 4. Você deve orar por isso. Atos 4, versículo 24 até o 31, meu tempo está acabando. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus, que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela Tua boca, pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram em uma coisa contra a outra. Uma outra contra o Senhor e contra o ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, com o povo de Israel, para fazerem... Eu me perdi aqui, peraí, moço. Para fazerem... Deixa eu voltar aqui. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem em toda ousadia a tua palavra. Olha a oração desses homens. Eles levantaram e oraram unanimemente para que houvesse o quê, irmãos? Ousadia na pregação da palavra. Nós precisamos orar por isso, para que os pastores e ministros do Evangelho tenham ousadia de pregar o Evangelho, doa quem doer, ainda que sejam condenados por isso, ainda que sejam cancelados pela internet, ainda que o mundo se revolte contra nós, que não falte ousadia nos lábios dos pastores e pregadores do Evangelho para anunciarem a justiça a tempo e fora de tempo. E que eles não fiquem preocupados de que membros vão embora ou que a igreja fique vazia, mas que antes de tudo a verdade e o evangelho seja pregado para a salvação daqueles que ele anteriormente já elegeu para esta bênção. Porque Deus há de alcançar os seus. Mas nós precisamos orar para que nós, pregadores do Evangelho, olha o que ele diz no versículo 31. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Já pensou se isso acontece? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Você pensou, irmãos? Pastores que preguem o Evangelho pela palavra, só pela palavra, não por vaidade, por amor a Deus e não às almas só, verdadeiramente para que Deus venha ao nosso meio. Deus vai mover o lugar, o seu Espírito descerá sobre as pessoas e todos eles anunciarão com ousadia a palavra de Deus. Orem por nós, irmãos. Orem pelos ministros. Tem muitos recuando na pregação do Evangelho. Muita pregação para massagear ego. Muito ensino para agradar pessoas. Para dizer, não, é que assim, isso pode, um pouquinho pode. Isso aí. Irmãos, não! Ousadia para pregar. Autoridade para operar sinais de prodígios e maravilhas. Correndo o risco de serem presos, aí até mortos, mas pregando a palavra de Deus. Olha outro motivo. Eu preciso andar rápido, que meu tempo já passou. Efésios 3. Está mais uma aula isso aqui do que uma pregação hoje, né, pastor? Mas a gente vai ser alcançado por isso.
Efésios 3, do 1 ao 19. Do 1 ao 19, não. Do 16 ao 19, perdão, irmãos. Mas eu vou começar no 14 para você entender a oração de Paulo, o título de alguns. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder de Deus pelo seu Espírito no homem interior. Precisamos orar, irmãos, pelo fortalecimento dos nossos corações. E vivemos um tempo desse em que saímos do culto no domingo e na semana somos tomados por um espírito de depressão, somos tomados por um desânimo, nos sentimos acabados espiritualmente, como se porventura não tivéssemos comido o pão sagrado. Precisamos orar e o apóstolo Paulo está dizendo, por esta causa, veja, nessa oração ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho, para que os nossos espíritos, para que os nossos corações sejam fortalecidos no Senhor, por da qual toda a família no céu e na terra toma por nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, pelo Espírito no homem interior. Lembra que semana passada eu falava do homem interior que desfalecia? O apóstolo Paulo tem uma oração para que o homem interior do Madison não desfaleça. Joelho no chão. Clamar a Deus. Olha só, irmãos, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar desenraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, não só você, todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que coisa maravilhosa! Que oração é essa, irmãos? Precisamos pegar isso, vir para os cultos de oração, dobrar o joelho e ler elas, e dizer, Deus, queremos isso, Deus, precisamos disso, nossos corações têm estado fracos. Qualquer coisa nos abate, saudade de um ente querido, problema financeiro, problema de doença, problema disso, por qualquer coisa nossa alma desfalece. Deus, fortalece os nossos corações, porque nós queremos a plenitude da vontade de Deus em nosso meio. Queremos a plenitude de Deus em nós, irmãos. Deus tem a plenitude para nossas vidas, mas como caberá a plenitude dentro de nós, se os nossos corações estão pela metade enfraquecidos? Precisa ter um coração forte. Por isso o apóstolo Paulo ora pelo fortalecimento dos nossos corações, que nós sejamos revigorados em nome de Jesus. Que isso possa ser verdade. Ora, versículo 20. Se você tem dúvida de que isso pode acontecer, pastor, a plenitude de Deus não é muita coisa para uma igrejinha igual essa? Ah, irmãos, não é não. Mas uma igrejinha lá em Suzano? Ah, irmãos, não é não. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Acha a igreja em Suzano, acha esse povo aqui, Senhor, e faz esta obra no nosso meio. E todo o céu saberá que há um povo em Suzano que glorifica o seu nome na plenitude da glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Como eu quero isso para nós, irmãos. Versículo 7. Esse também é para mim, mas é importante. 2 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 1. Versículo 11 e 12, prometo que eu já vou encerrar. Por isso,
também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ministros do Evangelho vivam de maneira digna da sua vocação. Precisamos orar por isso. Falava de manhã na reunião de obreiros que se tem uma categoria da nossa sociedade que caiu em ainda não consegui falar essa palavra. Deterioração? Detrimento? É isso, não? Depreciação. Obrigado. Em depreciação moral é a categoria dos ministros de Deus. Não se tem valor. Ninguém dá mais nada. Alguns têm vergonha de dizer no trabalho que são pastores ou são ministros do Evangelho. Que pega mal. Antes era um orgulho. Eu sou um pastor. Antes você chamava uma criança na igreja e dizia, Deus vai te fazer um pastor. Ele ficava todo assim. Agora ele diz, cruz credo, misericórdia, quero ser essa praga não. Tira de mim isso. Não é porque a vida pastoral é árdua, é porque não tem mais prazer nisso, que alegria isso. Nós não temos bons exemplos. Eu dizia para um irmão essa semana, sabe como é que os pastores fazem? Não olha para mim não, olha para Jesus, porque eu sou falho, eu sou erro, mas Jesus é certo, não me segue não, segue a Jesus. Mas não é isso que os apóstolos ensinavam. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uma coisa eu digo, não julgo o que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Pode me seguir, irmãos, porque eu estou atrás de Cristo. Pode me seguir, porque se tem uma coisa que eu não faço, é brincar de ser crente. Eu tenho defeitos e falhas, mas não brinco com o Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Precisamos orar pelos ministros, para que eles tenham coragem, para que eles tenham ousadia. Mas primeiro, o apóstolo Paulo diz, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça digno da vocação. Precisamos corresponder à vocação. A vocação é o serviço. Quando você lê vocação na Bíblia, irmãos, não é talento. Vocação é o serviço. O serviço para o qual foi chamado. O chamado é o dom. A vocação é o serviço, a prática do dom. Sejam dignos da sua vocação e cumpra o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem sido envergonhado em nosso meio porque nós não oramos pelos nossos ministros. Precisamos orar pelos ministros do Evangelho, para que a vida deles sejam dignas da vocação que Deus entregou. E eu quero terminar aqui, pedindo que vocês orem por mim, para que isso seja verdade, não apenas em um momento da minha vida, mas em todo o tempo. Porque eu estarei orando por vós, para que todas essas coisas, o aumento do conhecimento de Deus, a unidade na igreja, o conhecimento da vontade de Deus, o aumento do amor na igreja local, a ousadia para a pregação do Evangelho, o fortalecimento dos vossos corações, seja verdade nessa igreja. É para isso que eu vou trabalhar, é por isso que eu vou orar, é para isso que eu vou me dedicar, é sobre isso que eu vou ensinar nessa igreja, para que essa igreja seja e viva a plenitude de Deus nela. Amém? Que Deus abençoe vocês. Meu tempo já passou 8 minutos. Quero te convidar para ficar em pé. Nós vamos orar. Não vou chamar o grupo de louvor.
Ou as crianças vão fazer mais alguma coisa? Não? Então, amém. Senhor Deus e Pai, nessa hora, eu me ponho diante de Ti em oração, como os apóstolos no passado fizeram. E agora, Senhor Deus, eu rogo, Deus, por esta igreja e por nossas vidas. Eu rogo também, Senhor Deus, por toda a igreja, por todos os salvos, por todas as denominações do Brasil, Pai, e do mundo que compõem a santa igreja de Deus na face da terra. Que o Senhor atenda, Senhor Deus, essas orações. Que o Senhor abra, Deus, os olhos dos corações, do entendimento de todos os crentes na face da terra. E que nós possamos, Deus, ser verdadeiramente iluminados, esclarecidos pelo Espírito da glória de Deus, que é o Espírito Santo. E que Ele ministre, Deus, sobre nós toda a plenitude de Deus, toda a glória de Deus, toda a vontade de Deus, e que essa igreja local aqui aprenda a orar a vontade de Deus, e orando a vontade de Deus, que o Senhor, ó Pai, possa olhar para nós e responder estas orações. Responde, Senhor Deus, as nossas orações. Que haja unidade no nosso meio. Que haja corações fortalecidos em nosso meio, Senhor. Que haja, Senhor, o crescimento do amor no corpo da igreja. Que haja ousadia na pregação do Evangelho, Pai querido. Que haja crescimento do conhecimento da Sua vontade. Que o Espírito da sabedoria e da revelação esteja sobre os membros dessa igreja. Faz isso, Senhor. E que nós, como ministro da vontade de Deus, da pregação do Evangelho, andemos dignos da vocação que recebemos, para a glória de Deus Pai. Olha para a nossa congregação e abençoa esta igreja, Senhor Deus. Olha para os irmãos que nos assistem agora, que estão conosco, que ainda vão ouvir essa palavra. Seja sobre eles esta bênção. Todas essas orações apostólicas faz se tornar real nas vidas, nas famílias, nas casas daqueles que nos ouvem e ouve esta palavra em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu oro, com orações de súplicas, com intercessões, por esta igreja e por todos os santos, em nome de Jesus. Que teu grande amor, Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do teu Espírito Santo estejam sobre todos eles, e sobre nós, Deus, permaneça agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, e quem crer diz, amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Aleluias. Aleluias.